Alguns alimentos, infelizmente, não são alimentos adequados para serem colocados dentro do tubo digestivo, dentro do organismo. Hoje a indústria alimentícia, infelizmente, ela tem uma visão não da saúde, mas uma visão apenas do comércio. E assim produzem muitos alimentos que, em vez de serem nutritivos, são alimentos que agridem ao nosso tubo digestivo, à corrente sanguínea e a todo o sistema orgânico. Felizmente, para algumas pessoas, esses alimentos são agradáveis ao paladar. As batatas fritas, por exemplo, que são ricas em metilcolantreno, em acroleína, que são moléculas cancerígenas, é muito agradável ao paladar. Além disso, há uma grande quantidade de sal nas batatas fritas industrializadas para que melhore o sabor. Você imagina o que é comer uma batata palha, uma batata frita, que ela não tenha sal. Você praticamente não tem sabor. Essa quantidade de sal em excesso, com mais a acroleína da fritura, o metilcolantreno, faz com que esse alimento seja um alimento impróprio para o nosso organismo. Por isso é classificado como um alimento pró-inflamatório, um alimento que favorece o aquecimento do tubo digestivo. O sorvete, por exemplo, tem uma grande quantidade de substância que nós nem imaginamos. A grande quantidade de gordura e de açúcar que tem no sorvete chega a agredir o nosso organismo. Portanto, também é considerado um alimento pró-inflamatório. Todas as frituras são ricas em acroleína. A acroleína e o metilcolantreno são substâncias cancerígenas encontradas nas frituras. Todo óleo, quando ele se aquece em uma grande quantidade, ele fica rico nessa substância. Mesmo quando você utiliza óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, mas você fritou esse óleo, ele vai se tornar saturado e agressivo para o nosso organismo. Uma grande quantidade de carne de gado, infelizmente hoje, a carne é considerada um alimento pró-inflamatório por vários motivos, que dificulta no processo da digestão, que gera uma grande quantidade de gases, chega a ser, felizmente, chega a ser nociva e por isso deve ser removida também da nossa alimentação, do nosso dia a dia. É um alimento pró-inflamatório. Eu sugiro para algumas pessoas que têm problema de digestão que não fritem o arroz. Quando forem preparar o arroz, não fritem ali no óleo, na gordura. Coloquem a água para ferver, o sal, aí coloca o arroz. E depois que estiver pronto é que deve ser colocado o seu óleo de girassol, de canola, óleo de oliva, seja o que você achar conveniente. Esses óleos são óleos funcionais, são óleos que têm uma grande quantidade de ácidos graxos essenciais ao organismo, ajudam a lubrificar as articulações, ajudam a manter as células impermeáveis, ajudam a proteger o nosso organismo, ajudam a manter o sistema imunológico em alta. Mas é importante que esses óleos de canola, óleo de oliva, óleo de girassol não sejam fritos. É muito importante esse detalhe. O feijão, se puder evitar de fritar também no óleo, é uma grande vantagem para as pessoas que têm dificuldade na digestão. Eu tenho recomendado para algumas pessoas que têm problema de gases e pensam que é por causa do feijão, mas não é. É pela forma que é preparado o feijão, especialmente quando ele é frito. Especialmente o feijão, ele é rico em fitatos, ácidos fíticos. Esses ácidos fíticos podem gerar alguns distúrbios no organismo, daí algumas pessoas serem sensíveis ao feijão. Para amenizar esse efeito colateral indesejável, vamos assim dizer, do feijão, porque o feijão é uma fonte de nutrientes muito importante. Então, você pode fazer o seguinte, para evitar esse incômodo, pegue o feijão, coloque de molho à noite. E pela manhã, aquela água ali do feijão já eliminou praticamente a quantidade de ácido fítico, o que favorece para a digestão do feijão. Ele fica muito mais assimilável pelo organismo. Outro alimento que é considerado também um alimento impróprio
para o uso humano, para a maioria das pessoas, é o leite. É isso mesmo, o leite. Infelizmente, o leite, ele agride o tubo digestivo porque ele acidifica, ele azeda lá dentro do nosso organismo. E a maioria de nós não temos mais a galactase, que é uma enzima necessária para a quebra do leite. Ou o leite que é de outro animal, que é o leite da vaca, e não o leite materno, ele está rico em substâncias que é impróprio para nós. Às vezes a quantidade de lactose, que é o açúcar do leite, a maioria das pessoas que eu tenho feito tratamento são sensíveis à lactose e nem se dão conta, nem percebem isso aí. E ao tomarem o leite, quando nós mencionamos esse aspecto, elas vão lembrando. E realmente, às vezes dá gases, dores de cabeça, dores nas articulações, diarreia. São pessoas sensíveis à lactose. Mas também tem a gordura do leite, que também pode ser agressiva ao organismo, a grande quantidade de gordura que se encontra ali. E fora, infelizmente, a grande quantidade de hormônio, de anabolizante, de antibiótico que vão estar presentes no leite. Portanto, o leite também é classificado como um alimento pró-inflamatório. Ele favorece o aquecimento do tubo digestivo, o atrito entre moléculas, a produção de diarreia, de ressecamento do intestino, de mucosidade, de catarro, de dores nas articulações. Algumas pessoas só em tirar o leite já tratam da sua enxaqueca, que na verdade é uma alergia aos princípios que contém no leite. Se for por causa do cálcio que contém no leite, só para termos uma ideia, as pesquisas comprovam que em 100 gramas de brócolis, 100 gramas é um pedaço de brócolis cozido praticamente, em 100 gramas de brócolis nós temos o equivalente em cálcio a 10 copos de leite. Então nas folhas, nos vegetais verdes, você encontra uma grande quantidade de cálcio. No repolho, por exemplo, é riquíssimo em cálcio. A soja é riquíssimo em cálcio. O cálcio é um macronutriente necessário em grande quantidade. Por isso a natureza dotou quase todos os alimentos são ricos em cálcio. Então você não precisa estar tomando leite. Ah, mas eu sinto mal, mas eu tenho que continuar tomando leite porque preciso do cálcio. Não, você pode usar alimentos vegetais. Além do mais, tem um segredinho com relação ao leite. Você evita de tomar o leite, mas se você não quer ficar totalmente sem um laticínio, tome a coalhada. Ela azedou fora, está rica em lactobacilos, se torna muito mais benéfica para o seu organismo também. Outro alimento que quero mencionar aqui, como alimento pró-inflamatório, impróprio para o uso humano, é o açúcar. Infelizmente o açúcar ele é um dos alimentos mais consumidos no planeta Terra. Quase tudo que é industrializado contém açúcar. Mesmo contendo sal, tem ali uma grande quantidade de açúcar. Está provado que o açúcar ele vicia. Da mesma forma que a cafeína, o açúcar ele vicia também na pessoa. Por que você acha que pessoas ficam viciadas em refrigerantes? É por causa do açúcar, não é o refrigerante em si. É o açúcar que vicia. Ele tem uma tendência de viciar. Portanto, o açúcar ele tem um efeito deletério no nosso organismo. O açúcar rouba o cálcio das células. O açúcar diminui a quantidade de glóbulos brancos. Portanto, rebaixa o nosso sistema imunológico. Então temos que ter cuidado com a quantidade do açúcar. Estou falando especialmente do açúcar branco, do açúcar cristal, desse açúcar desvitalizado. Nós temos uma opção no açúcar mascavo, que é um açúcar que está ali ainda com todos os nutrientes, que tem as vitaminas, que tem os sais minerais, que não foi passado pelo processo do branqueamento, que leva até soda cáustica e outros elementos, às vezes, agressivos ao nosso organismo. Então é o açúcar cristal que eu estou mencionando. Você pode optar pelo açúcar mascavo, ele é menos agressivo e, quando eu digo menos agressivo, é porque também não deve ser usado em grande quantidade. Não deve ser utilizado, porque ali continua sendo sacarose pura. A sacarose pura, qualquer princípio, qualquer substância concentrada, se usada em grande quantidade, ela se torna agressiva ao nosso organismo. O açúcar é um dos alimentos pró-inflamatórios que mais causa efeito deletério. Para você ter uma ideia, o açúcar
ele não é só o açúcar, a sacarose. Todo o amido que nós comemos, ele vai se transformar em açúcar. Por isso mesmo, hoje nós encontramos aí, em cada 10, um grupo de 10 pessoas, 3 pessoas ou são diabéticos ou tem alguém próximo na família que tem diabetes. Por que isso está acontecendo? Porque essa grande epidemia de diabetes, mundialmente falando, nos países industrializados, nos países que se dizem civilizados, pela grande quantidade de açúcar, de carboidrato simples que se come. O arroz, tirou-se aquela película dele, já não é mais um arroz integral. Agora a pessoa come aquela montanha de arroz, limpo, desvitalizado, com poucos nutrientes e que é excesso de amido, que vai se transformar em açúcar dentro da corrente sanguínea. Com mais o bolo, o refrigerante, o pão e outros alimentos que ele vai ingerir com açúcar, no final do dia deu um excesso, uma carga excessiva, e o pâncreas é que tem que metabolizar tudo isso. E com o tempo ele vai atrofiando, ele não consegue mais produzir a quantidade de insulina suficiente para manter esse órgão em equilíbrio. Então é importante que você reduza a quantidade de açúcar. Eu já tive alguns pacientes que me relataram que, pacientes com depressão ou ansiedade profunda, que à noite levantavam para comer açúcar, literalmente. Pegavam lá no açucareiro, colher de açúcar e comiam, e aí é que conseguiam melhorar. Mas isso gera um ciclo vicioso. O açúcar realmente é energia pura, mas é uma energia que infelizmente ela causa um efeito deletério no nosso organismo. Então devemos estar atentos a isso. Hoje a grande quantidade de balinhas, de chocolate, de sorvete, até a cerveja tem uma grande quantidade de açúcar justamente por isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar que as cervejas alemã, a cerveja suíça, não tem açúcar, como tem a nossa cerveja brasileira, a cerveja americana. Isso porque a indústria açucareira, assim como a indústria do petróleo, ela está presente em tudo. E quanto mais pessoas usando o açúcar, mais pessoas dependentes do açúcar, mais pessoas viciam nesses alimentos. Infelizmente, trazendo aí essa predisposição para o diabetes, problemas imunitários, deficiência imunológica, o lúpus, por exemplo, é um dos fatores. Retirando-se o açúcar, melhora-se muito a qualidade de vida da pessoa que tem lúpus. Pessoas que têm problema de herpes com facilidade, qualquer problema relacionado ao sistema imunológico, deve-se cortar o açúcar. Uma vez cortando o açúcar, eu cortei um agente agressor. O açúcar é muito agressivo ao nosso organismo. Portanto, o açúcar que nós devemos utilizar, se é que queremos usar o açúcar, é o mel, que é rico em nutrientes, o açúcar mascavo ou o açúcar das frutas. Você quer comer ali um iogurte, uma coalhada síria, docinha? Então corte fatia de banana, corte fatia de mamão, que é bem docinho, pêssego, e você terá ali o doce da própria fruta. Esse doce sim é um doce saudável para você. Então muito atento a isso.